Aleluia. Vamos ouvir a gloriosa palavra de Deus com o nosso diácono Samuel, no nome de Jesus, amém. Eu peço que eu peço por favor que vocês não me deixem sozinho sábado que vem. Convide. Pode ser de outra igreja, não tem problema. De outra igreja, pessoa não crente. E Deus vai fazer milagre acontecer em nome de Jesus, amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler o verso 45. Lucas 8, 45. Uma passagem muito pregada, uma palavra muito pregada, mas a palavra do Senhor diz que Deus fala conosco através da sua palavra por diversas maneiras, amém? Ela se renova a cada manhã. Lucas, capítulo de número 8, verso de número 45, e quem achou, diga glória a Deus. Amém, então estão acordados ainda, glória a Deus por isso. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz quem me tocou? Eu gostaria que a igreja lesse o 46. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, a palavra a qual nós acabamos de ler conta a história de uma mulher. A Bíblia diz que esta mulher, ela já padecia de uma enfermidade há 12 anos. A Bíblia nos diz também que esta mulher gastara todas as suas riquezas, vamos dizer assim, com médicos, com as medicinas daquele tempo. A Bíblia diz que durante 12 anos esta mulher padecia desta enfermidade, a qual era o fluxo de sangue. E durante 12 anos da sua vida, ela estava naquela rotina, aquela vida rotineira de procurar os médicos, gastava com um médico, gastava com outro, mas nada podia fazer para que ela fosse curada. A Bíblia nos conta que toda vez que Jesus estava, aleluias Deus, todas as vezes que Jesus estava ensinando a sua palavra, lhe era cercado de inúmeras multidões. Ou seja, aonde Jesus estava, ele arrastava multidões. Só que a história nos conta que quando Jesus estava ali ensinando a sua palavra, ou até mesmo o caminho da casa de Jairo, a Bíblia diz que todas aquelas pessoas a qual estava à volta de Jesus esbarravam em Jesus, tocavam em Jesus, encostavam em Jesus, tropeçavam em Jesus. Mas ali no meio daquela multidão, alguém de uma forma diferente tocou em Jesus. A multidão toda estava esbarrando em Jesus, tinha um contato físico com Jesus, mas no meio da multidão, alguém se levanta e toca em Jesus de uma forma diferente. Grande Deus! A Bíblia diz que no momento a qual ela toca em Jesus, ele para, porque ele sente um toque especial. Ele sente um toque diferenciado. Ele para e olha para aquela multidão e pergunta: quem me tocou? Irmãos,
nos dias a qual nós estamos vivendo, às vezes nós estamos procurando a ter uma intimidade com Jesus diferente, às vezes nós procuramos ter uma intimidade com Deus diferente, às vezes nós nos levantamos em meia multidão para tocar em Deus de forma diferente, mas sempre vai haver aqueles a qual vai tentar parar o agir de Deus em nossas vidas. Quando Jesus olha para a multidão e disse: quem me tocou? Aqueles que estavam com Jesus, embora a Bíblia diz que só fora Pedro, mas grande multidão que estava ali diz: Senhor, como que o Senhor pergunta quem te tocou? Olha, multidão, todos aqui te oprimem, todos aqui esbarram no Senhor, todos aqui tropeçam e de alguma maneira encostam as mãos no Senhor, e o Senhor ainda pergunta: quem me tocou? Irmãos, Jesus olha para os discípulos, olha para a multidão e disse: olha, eu bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, quantos tinha nessa multidão? Para ser considerado uma multidão, quantas pessoas precisa? A Bíblia não nos dá um número para dizer: olha, tinha 5.000 pessoas no meio ali, aonde Jesus estava. A Bíblia não nos diz que era 10.000. A Bíblia não nos diz que era 20 pessoas. Mas ali havia uma multidão. E quando se fala em multidão, está se dizendo de um grande número de pessoas. Mas se nós continuarmos lendo esse trecho, nós vamos encontrar que só 2 pessoas recebeu algo diferente de Jesus. A primeira foi esta mulher, a qual a Bíblia não nos diz nome. O segundo foi Jairo. Porque o decorrente desta passagem está dizendo que Jesus foi à casa de Jairo. E chegando lá, a filha de Jairo estava morta. E Jesus a ressuscita. Mas eu não quero falar de Jairo, nem da filha de Jairo. Mas eu quero te chamar a atenção para esta multidão. Porque a palavra diz que havia uma multidão. E esta mulher, ela rompe a multidão e toca nas orlas de Jesus. Mas por que no meio desta multidão somente uma mulher recebeu a virtude? Porque somente uma mulher recebeu a cura, sendo que ali havia inúmeras pessoas. Porque Jesus, dentro de uma igreja, só abençoa uma pessoa. Não precisa ir muito longe. Vamos levar o exemplo que aconteceu hoje? De todas as pessoas que estavam aqui, porque o Espírito Santo só tomou uma. Irmãos, no meio desta multidão, somente uma pessoa se levantou para adorar a Deus de formas diferentes. Aleluia! Somente ela decidiu dentro do seu coração em tocar em Jesus. O que move Jesus não é o status financeiro. O que move Jesus não é o que você é lá fora. O que move Jesus não é quem você é. O que move Jesus é a sua fé. Aleluia! O que move Jesus é a sua intenção. O que move Jesus não é se você ora bonito. O que move Jesus não é se você se veste bem. O que move Jesus não é se você fala bonito. O que move Jesus é a sua fé. Verdade, Deus. Aleluia. Essa multidão toda estava tocando Jesus. Essa multidão toda estava apertando Jesus. Todos estavam tendo um contato físico com Jesus. Mas do meio da multidão, somente uma se destacou. Verdade. Irmãos, ela estava padecendo uma enfermidade, a qual, naquela época, diante de Israel, naquela época, era uma enfermidade a qual traria sobre aquela mulher
uma impureza. E por ela estar padecendo daquela enfermidade, ela era, de uma certa forma, deixada de lado. Todos aqueles que tocassem aquela mulher era considerado impuro. E precisava se fazer naquela época um ritual de purificação, a qual, se vocês lerem lá no livro de Levítico, se não me falha a memória, está falando sobre este ritual, sobre esta rotina, a qual todos os homens impuros e mulheres impuros tinham que fazer mediante ao sacerdote. Levar uma oferta, e aquela oferta era alçada no meio do altar, e era expiado todos os pecados, todas as impurezas dos homens. Era isso que a lei dizia. Aquela mulher estava impura, mas ela colocou dentro do seu coração: não importa a multidão, não importa o obstáculo, não importa o que vão fazer comigo, mas eu vou tocar em Jesus. Irmãos, se alguém desconfiasse dentro daquela multidão que aquela mulher era impura, ela corria o risco até mesmo de morte. Ela corria risco de morrer, de perder a sua vida. Mas ela colocou dentro do seu coração: não importa quem vai me afrontar, não importa quem vai lutar contra, mas eu vou tocar em Jesus e vou receber a minha vitória. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Sabe, quando você está numa caminhada e os ventos vêm contra a sua caminhada? Sabe quando você está lutando para receber uma vitória e parece que o mundo se fecha à sua frente? É porque a sua vitória está perto. E aí eu te pergunto: você vai olhar para a multidão ou para Jesus? Você vai olhar para o seu alvo ou para o que falam de você? Eu não vou adorar desse jeito, porque se eu adorar desse jeito, muitos vão dizer. Não olha para a multidão. Não olha para aqueles que não quer nada com nada. Não olha para aqueles que está simplesmente por estar. Olha para Jesus. Toque no Mestre. Mas não toque com toque natural, não. Porque de natural ele já está cheio. Toque com toque diferente. O toque da cura. O toque de libertação. Irmãos, esta mulher, ela olha para as suas dificuldades. Ela sabia que as suas forças já estavam quase nas últimas. Ela sabia que se ela continuasse na situação que ela estava, ela iria via óbito. Mas ela decidiu ter mudança. Ela decidiu ir em direção à pessoa, a única pessoa que podia mudar a sua situação, que podia mudar o seu cativeiro. Às vezes nós gastamos todos os nossos recursos com homens. Gastamos todos os nossos recursos com coisas que muitas das vezes não nos traz resultado. E esquecemos do único que realmente pode fazer a mudança. Você acha que essa mulher estava se preocupando se ela ia ser pisoteada? Irmãos, ela sofreu 12 anos. 12 anos acometida desta enfermidade. 12 anos procurando médicos e os médicos nada podiam fazer. 12 anos vivendo essa vida monótona de quase morte, vamos dizer assim. 12 anos sofrendo na mão da medicina. Os médicos simplesmente tomando o seu dinheiro. 12 anos ela correndo atrás de uma cura que diante dos homens estava impossível. Verdade, Deus. Aleluia. 12 anos jogando seu recurso à toa, com coisas que não trazia resultado. Mas ela sabia que ali no meio daquela multidão tinha um que podia mudar toda uma história. E essa mulher, ela intenta dentro do seu coração, se nós olharmos alguns versículos à frente, nós vamos encontrar: e uma mulher, no verso 43,
E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seja, recurso, dinheiro, riqueza, todos os bens materiais, e por nenhum pudera ser curada. O verso 44 diz assim, ó: chegando por trás dele, tocou nas orlas das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. Aí quando Jesus pergunta, quem me tocou? Ela sentiu pânico, ela sentiu pavor, e disse, Senhor, foi eu quem te toquei. Talvez ela imaginava que Jesus iria dizer, mas como ousa você tocar em mim? Olha, você que é considerada impura, como que vai tocar em mim? Mas o que ela ouve de Jesus foi uma coisa a qual ela estava, uma coisa que ela nunca ouviu durante esses 12 anos da sua vida. Durante esses 12 anos que ela estava procurando uma cura, uma libertação. Talvez ela nunca tinha ouvido, mas ela ouviu, vai em paz, a tua fé te salvou. Aleluia, Deus. Irmão, Jesus não está preocupando com status, Jesus não está preocupando com a melhor oratória, Jesus não está preocupado com a melhor oração, com aquela oração a qual é cheia de mimimi. Não, Jesus quer saber de fé. Aleluia. Você tem fé para tocar em Jesus com um toque diferente? Você tem fé para tocar em Jesus com o toque da cura? Com o toque da libertação? Com o toque da transformação? Ou será que você vai continuar olhando para as pessoas, para aquilo que vão pensar de você? Será que você vai continuar olhando para aqueles que não querem compromisso? Ou você vai procurar ter um encontro realmente com Jesus? Irmãos, a multidão todas estavam lá, todos. Será que no meio deles não tinha enfermo? Ou será que todo mundo estava são? Reflita sobre isso. Será que ali no meio daquela multidão, será que não tinha alguém possesso? Legiões e mais legiões? E nós não precisamos ir muito longe, não. No nosso meio, no nosso meio, será que não existe pessoas enfermas? Será que não existe pessoas sendo oprimidas? A qual o diabo coloca na sua mente que Deus não existe, que o céu não é real? Mas por que permanece com esse mesmo pensamento, sendo que todo dia está ouvindo a palavra do Senhor? Porque realmente não teve um encontro com Deus. Essa é a verdade. Ainda não conheceu Jesus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas para que esta verdade te liberte, você precisa dar o seu primeiro passo. Não adianta só simplesmente ouvir a verdade. A verdade todo dia está sendo manifesta diante dos nossos olhos. Mas se nós não tivermos um interesse genuíno de ter o conhecimento de Jesus, nós nunca vamos sair do lugar que nós estamos. O nosso comportamento diante de Deus está o mesmo comportamento daquela multidão. Ali no meio daquela multidão tinha pessoas que não criam que Jesus era o Filho de Deus. Ali naquela multidão havia pessoas que não estavam ali para adorar a Deus, para adorar a Jesus, mas estavam ali para procurar a morte de Jesus. Ali no meio daquela multidão havia pessoas que estavam simplesmente porque Jesus multiplicava pão. Ali no meio daquela multidão tinha pessoas que simplesmente estavam ali porque ouviu falar que Jesus curou no sábado. Ali no meio daquela multidão tinha pessoas que estavam simplesmente procurando uma forma para condenar a Jesus. Ah, mas era lá. Hoje não tem nada disso. Vai pensando você. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E se Ele diz que procura os verdadeiros adoradores, é porque tem os mentirosos. É porque tem aqueles que vêm e simplesmente não tem compromisso com nada. Aí Deus começa a abençoar uma pessoa. Ah, mas por que Deus só abençoa aquela pessoa?
Ah, mas por que no meio de tanta gente Deus só viu a Janaína? Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque você está longe de Deus. Porque nós estamos longe de Deus. Irmãos, havia uma multidão. Sabe o que é uma multidão? E somente uma tocou em Jesus e recebeu virtude. Deixa eu te dizer uma coisa, o poder de Deus não é limitado. O poder de Deus não é limitado a uma pessoa porque ela é bonita, porque ela é feia, porque ela é rica, porque ela é pobre. A virtude de Deus, ela é inefável, é inesgotável, é para todos, mas só recebe aquele que verdadeiramente busca. Verdade, Deus. Aleluia. Não adianta, nós podemos passar 30 anos vindo para a igreja, mas se nós não entregarmos de corpo, alma e espírito, nós nunca receberemos aquilo a qual Ele nos tem prometido. Verdade, Deus. Irmãos, está chegando os últimos dias. Está chegando as últimas horas. E deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, o diabo está me perseguindo porque eu faço a vontade de Deus. Deixa eu te contar uma história. Isso aí é chavão, viu? Porque, segundo a Bíblia, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou a sua imagem e a sua semelhança. E por você ser a semelhança de Deus, o diabo te persegue. Ou você acha que o diabo só persegue crente? Negativo, meu querido. Negativo. O diabo, ele tem pavor do ser humano, porque o ser humano é a semelhança de Deus. Verdade, aleluia. Não é só simplesmente porque você está na presença de Deus, fazendo as coisas certinhas, que o diabo vai se levantar contra a sua vida. Não, se você estiver no erro, ele também se levanta contra a sua vida, porque sabe que você é a semelhança daquilo que ele perdeu. Ele perdeu isso que você tem. Ele perdeu isso que Deus entregou somente a você. A imagem e a semelhança de Deus. Ele não tem mais, ele tinha. E a Bíblia chega a dizer que ele era o mais formoso. Só que a própria Bíblia também nos diz que Deus não lança a sua imagem e a sua semelhança no inferno. Então, se ele está condenado ao inferno, ele já perdeu. E se ele perdeu, ele quer que você perca também. É por isso que ele é furioso contra a sua vida. É por isso que ele procura fazer os seus sonhos morrerem. Porque se ele matar os seus sonhos, acabou a sua fé. A multidão estava cega por multiplicação de pães. A multidão estava cega por operações de milagre. A multidão estava cega procurando uma acusação contra Jesus. Mas aquela mulher, ela não olhou para as suas dificuldades, ela não olhou para a sua sentença, ela não olhou para aquilo que os homens diziam, ela simplesmente olhou para dentro de si e falou, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Aleluia. Rei da glória. Sabe o que está faltando para você sair dessa situação? Tomar uma decisão com Deus. O que está faltando para você sair dessa vida é você ter realmente um compromisso com a verdade. É isso que está faltando. Você realmente tomar dentro de você a decisão e dizer, não, hoje eu toco em Jesus. Hoje eu toco na vida. A Bíblia diz, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só por Ele nós entraremos ao céu. Só por Ele nós encontraremos o Pai. E se nós não tomarmos essa decisão de romper multidões, sem se preocupar com o que A vai falar, com o que B vai falar, com o que C vai reclamar, não! Vamos romper multidões. Vamos tocar em Jesus de uma forma diferente. Jesus não está se preocupando com o seu status financeiro. Jesus não está preocupando com o seu diploma.
diploma. Jesus não está preocupado com aquilo que você é para a sociedade. Ele está se preocupando se você realmente está tocando nas orlas das suas vestes. E eu vou te dizer uma coisa. Durante o ministério de Jesus, a Bíblia diz que ele escolheu 12 homens. 12 pessoas para andar ao seu lado. 12 pessoas. Grava bem esse número, 12. Dos 12, somente 3 teve destaque. E são os únicos 3 que nós decoramos seus nomes. Pedro, João e Tiago. Mas por que só esses 3? E os outros 9 não? Porque a Bíblia dá ênfase a esses 3. E os outros 9 meio que fica de lado. Porque uma coisa é você ser escolhido. Outra coisa é você ter intimidade. Uma coisa é você ser chamado. E outra coisa é você buscar a Deus. Ah, mas o que tudo isso tem a ver, irmãos? A partir do momento a qual nós tivermos a verdadeira decisão de entregar a nossa vida em oferta ao Senhor, nós vamos ver o extraordinário nesta terra. Aleluia, Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o ministério de Jesus começou aos seus 30 anos, quando ele tinha 30 anos de idade. A Bíblia diz também que ele foi crucificado quando tinha mais ou menos 33 anos e meio. Essa mulher, segundo a história, diz que ela estava há 12 anos padecendo desta enfermidade. Eu não sei qual foi o ano a qual ela foi curada. Eu não sei se Jesus tinha 31, 32 ou 33. Mas o fato foi que ela foi curada. Você imagina, se Jesus começa o seu ministério aos 30 anos, e esta mulher estava padecendo já há 12 anos, isso quer dizer o quê? Que mesmo quando Jesus estava na Samaria, quando Jesus estava em Jerusalém, ela já estava enferma. Mas ela só foi curada quando ela decidiu ter um encontro com Jesus. E eu vou te dizer outra coisa. Quando o homem se entrega realmente para Deus, quando ele tem um verdadeiro encontro com Deus, ele muda os seus status. Se nós olharmos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos encontrar Saulo, a qual ele tinha em suas mãos uma carta dos magistrados, dos superintendentes das sinagogas, dos maiorais, vamos dizer, prefeitos, deputados, senadores da época, presidente da república da época, a qual ele tinha autorização para perseguir toda a igreja. Todos aqueles que adoravam o nome do Senhor. Todos aqueles que seguiam a Cristo. Ele tinha esse poder. Mas a Bíblia diz que ele cai do cavalo. Né, irmão Toninho? E ele ouve, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a Bíblia diz que daquele momento em diante, ele chama Jesus por Senhor. Porque realmente ele encontrou a Jesus. E você sabia que você só vai chamar Jesus de Senhor a partir do momento que você entregar a sua vida para Ele? Porque segundo os estudiosos, nós só temos por Senhor aquele a qual nós conhecemos como soberano sobre as nossas vidas. E para muitos ele é Jesus, ou Filho de Deus, mas para nós ele é Senhor. Aleluia. E ele está em nosso meio, procurando quem se entregue verdadeiramente para Ele. Até quando você vai deixar a multidão falar por você? Até quando você vai viver sobre a bênção ou a graça ou o testemunho de fulano? Até quando você vai conhecer Jesus através dos outros? Até quando você vai viver por experiências alheias? Até quando você vai deixar de conhecer a verdadeira essência de Jesus? Até quando você vai andar atrás de multidão? Ei, rompa os obstáculos. Rompa as multidões. Não olha para aqueles que vão falar A, falar B.
Não olha para aqueles que vão tirar sarro da sua adoração, mas adore a Deus em espírito e em verdade, porque assim Ele procura os que verdadeiro o adoram, os verdadeiros adoradores. Não olha, não olha porque fulano vai falar, não, meu querido, não olha não. Deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo que vê a sua vitória vai querer ver você na lama. Todo mundo vê você recebendo algo, vai tentar fazer você parar. Toda vez que você ter um verdadeiro, vamos dizer assim, toda vez que você tiver algo no seu coração, alguém vai tentar parar. Toda vez que você impor um propósito diante de Deus, alguém vai dizer para você, chega. Toda vez que você decidir fazer algo para Jesus, alguém vai falar, você não tem capacidade. Mas não olha para isso não. Não olha para isso. Não olha para a multidão. Não olha para aqueles que querem te derrubar. Olha somente para Jesus. Rompa multidões. Faça o que ninguém nunca fez. Adore a Deus de uma forma diferente. Mas a Leila vai falar. Não olhe para a Leila. É exemplo, tá, Leila? Mas se eu adorar desse jeito, o Eduardo vai falar. Não ligue para o que o Eduardo vai falar. O importante é você buscar a Deus. E eu tenho certeza que o Eduardo entende. Irmãos, quando a pessoa está realmente entregue nas mãos do Senhor, não se preocupa se o irmão Toninho está sendo usado. Ora simplesmente para que Deus use o mais. Quando Deus realmente está na vida da pessoa, ela não olha dificuldades, ela não olha barreira, ela não olha se a multidão vai ser contra ela não olha se alguém vai falar, ei, cala-te. Mas sempre vai estar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdias de mim. Vamos romper as multidões e tocar em Jesus de uma forma diferente. Vamos chamar a atenção de Jesus. Hoje nós estamos vivendo um evangelho simplesmente de tocar em Jesus. Nós estamos simplesmente vivendo uma vida a qual nós desejamos somente as mãos de Jesus. Mas ninguém quer pisar os lugares a qual Jesus pisou. Muitos estão dizendo assim, olha, eu piso na cabeça de Satanás. Mas para você pisar na cabeça de Satanás, você tem que andar em cima dos passos de Jesus. Para você pisar na cabeça de Satanás, você tem que andar no mesmo lugar que Jesus andou. Irmão, mas para mim andar onde Jesus andou, eu tenho que ir para Israel. Não. Jesus andou no caminho de obediência. Você não vai ver nenhum momento da Bíblia ele rebelando contra o Pai. Nós vamos encontrar sim na aflição de Jesus ele dizendo, Senhor, se possível, apartas de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Aí Deus fala com nós, faça isso. Faço nada. Irmãos, até quando nós vamos olhar para multidões? Até quando nós vamos olhar, mas se eu for para aqui, alguém vai me barrar. Até quando? Enquanto nós vivermos debaixo da sombra de alguém, nós nunca teremos uma verdadeira experiência com Deus. Enquanto nós estivermos andando debaixo da sombra de alguém, nós nunca encontraremos de Deus o extraordinário. E é por isso que muitas das vezes nós não vemos o agir de Deus na nossa vida, porque nós estamos andando debaixo da sombra de alguém. Vamos romper essa multidão. Vamos romper essa barreira. Vamos parar de viver debaixo da sombra de alguém e vamos viver nossa vida com Deus. Mas o irmão Samuel não vai gostar. Desculpa a palavra. Mas manda o Samuel ir para a casa do chapéu. Entregue a sua vida para Deus. Faça aquilo que Deus te manda. Ande nos caminhos da obediência. E eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus te mandar e você for,
você está debaixo da palavra do Pai. E não tem ninguém que te pare. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Rei da glória, aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Quem vai andar debaixo da obediência? Ixi, nem todo mundo levantou a mão. Tá, Jeová. É brincadeira, viu? Se você precisa, coitado de mim, então. Soberano Deus e Pai, agradecemos a Ti, Deus, mais uma vez, por cada vida que aqui presente, Senhor. Que o Senhor continue nos guardando, livrando, Deus. Viemos na Tua paz, vamos retornar ao nosso lar. E que todos venham a ter, Deus, uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que o grande amor do Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja conosco desde hoje e para todos sempre. Vamos dizer amém, Jesus. Cumprimente o seu amado com a paz do Senhor Jesus. Terça-feira tem mais, hein?